Bom dia, galera! Marcelo, técnico da Dimensão do Gesso, trazendo mais uma das novidades para você. Galera, o pessoal tá perguntando muito como que faz cálculo para eu saber quanto que eu cobro no meu painel de gesso 3D. Pô, Marcelo, eu não sei o que eu vou gastar, eu fico meio perdido nessas contas, nesses cálculos aí, então eu vou estar passando para vocês como que é fácil calcular. Aqui a gente tem uma placa modelo pirâmide. O tamanho dessa placa é 28 por 28, largura vezes comprimento, ou altura vezes largura, mas resumindo, 28 por 28. Você pega na calculadora e bota 0,28 por 0,28. Isso vai dar 0,07 centímetros quadrados. Então uma placa tem 7 centímetros quadrados. 1 metro equivale a 100. Para eu saber quantas placas eu pego, eu vou pegar 100, dividir por 0,07. Vai me falar que esta peça dá 14 unidades por metro quadrado. Vamos fazer de novo. Se eu tenho uma peça de 28 por 28, eu vou calcular 0,28 vezes 0,28. Vou encontrar 0,0 centímetros quadrados. Então a placa ela tem 7 centímetros quadrados. Para eu saber quantas unidades de placa pega por metro quadrado, eu vou pegar 100, que equivale a 1 metro quadrado, e vou dividir por 0,07. Isso vai dar 14 unidades. Então eu sei que 14 unidades dessa peça vai equivaler a 1 metro quadrado. Se eu tenho uma parede de 3 por 3, de 2,80, você tem que calcular o tamanho dela. Uma parede de 3 por 3 vai dar 9 metros quadrados. Então, se eu sei que 14 peças equivale a 1 metro quadrado, eu tenho que pegar 9 vezes 14 unidades, que vai dar 126 unidades de peça. Uma coisa que o pessoal está se confundindo, que essa peça você pode calcular dessa forma. Uma peça decorada, você já tem que calcular de uma forma diferente. Porque às vezes o recorte que sobra no canto não dá para ser aproveitado. As peças decoradas, tipo chamas, tipo a cráter, tipo a Mildau, essas peças você tem que levar no mínimo 10% a mais. Então, se eu sei que eu vou gastar 126 unidades de peça para poder fazer 9 metros quadrados, um exemplo, uma parede de 3 por 3, se eu levar 10% a mais, ao invés de eu levar 126 unidades, eu vou levar mais 12 unidades. Então vai dar 138 unidades. Por que você tem que levar? Para as peças decoradas somente. Agora vamos partindo para outra peça, galera. Essa outra modelo aqui, filete canjiquinha, a gente tem no tamanho dela 30 por 33. Um amigo fez o corte nos bicos dela para ficar mais fácil para ele trabalhar. Beleza, a ideia foi boa. Só que se ele diminuiu o bico aqui, o bico lá, a peça diminuiu o tamanho. Consequentemente, se você diminuir o tamanho, você tem que diminuir o cálculo dela. Porque senão você vai achar que vai levar da peça X unidade para fazer equivalente a 1 metro quadrado e chegar lá quando você cortar os bicos vai faltar muita peça. Então são detalhes bobos. Essa outra aqui a gente chama ela de quarteto, porque ela tem 4 estrelas desenhadas nela. Então você, para calcular essa peça aqui, ela tem 39 por 39. Então vamos calcular. 0,39 vezes 0,39. Então se a gente tem uma peça dessa que é 39 por 39, nós temos que botar na calculadora da seguinte forma. 0,39 vezes 0,39. Vai dar um resultado de 0,15. Para você saber quantas peças pega por metro quadrado, 100 equivale a 1 metro quadrado. Então você vai pegar 100 e dividir por 0,15. Você vai encontrar... Eita, dividi errado. 100 dividido por 0,15. Você vai encontrar 6,6. Então isso significa que você passou de 5, equivale a 1. Então se deu 6,6, tem que arredondar para 7. Você sabe que vai ter 7 unidades por metro quadrado. Se você tem uma parede de 2,5 por 2,5, você vai vir na calculadora, porque é muito mais fácil, galera. De cabeça, 2,5 vezes 2,5.
uma parede 2,5 por 2,5. Aí você encontrou 6,25. Você vai arredondar para 7 metros, porque você não consegue comprar em lugar nenhum peça espingarda ou fabricar pouco assim. Então, se você tem 7 metros quadrados e sabe que são 7 unidades por metro quadrado, você vai calcular da seguinte forma: 7 vezes 7 equivale a 49 unidades. Sabendo que essa peça decorada você tem que levar 10% a mais por causa dos cortes, dos desenhos que você vai perder. 10% a mais de 7 vezes 7 igual a 49. Vai dar 4,9, então você leva 5 unidades de peça a mais. Então você sabe que tem que levar 54 unidades para fazer uma área de 2,5 por 2,5, simplesmente por causa da perca dos cortes. Então, resumindo, galera, qualquer cálculo que você for fazer, mede a largura vezes a altura, você vai encontrar a área quadrada da peça e depois vai dividir 1 metro, que é 100, por a área quadrada de cada peça. Simplesmente fácil desse jeito. Ah, Marcelo, eu queria aprender a calcular também sanca na minha casa. Como que eu boto sanca na minha casa? Simplesmente, galera, vai lá e soma as paredes aonde você vai colocar. Exemplo, minha sala tem 3 por 4. Então eu vou somar uma parede, 3 metros. Mais a outra parede, mais 4 dá 7. Mais a outra parede, então você vai somar sequencialmente as paredes onde você vai colocar a sanca e você vai saber quantos metros lineares você tem. Cada peça, dependendo do lugar, vem peça de 1,20 m, peça de 1,5 m, peça de 1 metro, então você vai calcular a unidade. Outra coisa, a galera pergunta, como que eu calculo placa de gesso de 60 por 60 para eu fazer o rebaixo no teto? Para você fazer o rebaixo no teto, você sabe que uma placa de 60 por 60, vamos para a calculadora, 0,60 vezes 0,60 é igual a 36 centímetros quadrados. Deu na calculadora 0,36. Agora, qual a área que eu vou rebaixar? Eu vou rebaixar um quartinho de 3 por 3, 9 metros quadrados. Então eu tenho que pegar 9 metros quadrados dividido por 0,36. Vai equivaler a 25 unidades de placa. Então você precisa de 25 placas para poder fazer um quarto de 3 por 3. Como que chegou esse cálculo? Você mede a largura vezes o comprimento da placa, vai encontrar o resultado, vai pegar a metragem quadrada do ambiente, onde você vai rebaixar e vai dividir pelo resultado. Agora vamos partir como que eu calculo meu painel 3D, para saber quanto que eu cobro para o cliente. Então, se você sabe quantas unidades de placa você precisa, você vai anotar essa informação. Ah, eu vou gastar 25 unidades de placa, Marcelo. Então, 25 unidades. Ah, eu vou gastar agora para fazer essa quantidade de material tanto gesso cola. Cada 3 metros quadrados de placas 3D, depende do modelo, depende da qualidade da parede, você gasta um saco de gesso cola. E depende do profissional que está trabalhando. Então, se 25 unidades, dependendo do modelo, se for essa de 7, você vai estar mais ou menos em 4 metros quadrados. Então, você vai gastar um saco e meio. Então, coloca 2 sacos de cola. Então, você sabe que você vai gastar um pouquinho de gesso, 2 kg de gesso para ajudar no acabamento. Beleza, 2 kg de gesso. Você sabe que você tem o transporte para carregar o material até o local. Então, você vai botar um transporte razoável de um lugar para o outro, bota R$50. Você sabe que você tem a mão de obra sua, da execução da parede. Cada lugar o pessoal cobra de uma forma diferente. Tem gente que cobra diária de 150, 250. Isso vai muito da qualidade do profissional, da forma que ele trabalha. Tem gente que cobra R$100, R$80, então eu não vou estipular isso. Isso é uma forma de você analisar. Estou te ensinando a calcular. Vamos supor que seja uma média do Rio de Janeiro. Um profissional de boa qualidade, ele está na média de R$150. Aí você já colocou aqui um transporte. Agora você tem que analisar o seguinte: eu consigo fazer essa parede em um dia? Ou eu vou levar 2 dias para executar ela? Eu vou levar 3 dias para executar ela? Então essa é uma matemática que você vai ter que fazer. A princípio eu coloquei um dia, placa de gesso, gesso cola, transporte para o local e um pouquinho de gesso para acabamento. Se eu juntar todo esse material aqui, eu vou colocar aqui o valor da placa de gesso, que eu já achei um número,
Eu vou colocar 2 sacos de gesso cola. Eu vou colocar 2 kg de gesso, botando bem pouquinho. E eu vou colocar R$50, que seria um transporte para levar o meu material até o local. E a diária de um profissional. Se eu juntar isso tudo... Para eu fazer uma parede de 4 metros, eu teria um custo de R$335. Para eu fazer uma parede de 4 metros, eu estou colocando novamente a quantidade de placas, unidades, estou colocando a quantidade de cola necessária para fazer aquele trabalho, a quantidade de gesso cola para fazer esse trabalho, e estou colocando o transporte para levar o material até o local, estou colocando a diária de um profissional que vai fazer o trabalho. Eu tive um custo de R$335 para fazer uma paredinha de 4 metros. Então, esse é o custo. Aí você vai estipular uma porcentagem, uma média de 50%, 80%, 100%, dependendo do estado, da localidade, da dificuldade para outras pessoas, da forma que você faz as suas propagandas. E isso você tem que botar tudo na ponta do lápis. Isso é um ponto de partida básico. Como você vai calcular o restante, aí convém você. Beleza, galera? Então essa é a forma de você estar cobrando o seu painel de gesso em 3D. Porque esse é o ponto de partida básico do básico, não tem para onde correr. Mesmo que você fabrique as suas peças, você tem que colocar aí o seu dia de fabricação, você colocar o seu gesso que você gastou, o transporte para levar o gesso até o local. Então são tudo detalhes. Quando você gerou o custo, aí sim você coloca a sua margem de lucro em cima para você ter um número exato. Então, galera, faça um preço razoável para a coisa infiltrar no mercado, todo mundo querer. Não adianta você querer enriquecer em um único trabalho. Bota uma forma flexível que dê acesso a todos. Por que essas lojinhas de R$1,99 bombaram na praça, no mercado? Porque eles deixaram de vender um conjunto de potes por R$10, R$15 para vender potes mais flexíveis por R$1,99. Não dá para fazer essa comparação real, porque da seguinte forma: a qualidade de um pote é muito diferente da outra. Porém, isso é uma forma flexível de você ter um bom entendimento e ter uma análise de valores diferenciada. Beleza? Então dá uma curtida, dá um like, curta a página Terceira Dimensão do Gesso. Feliz ano novo pra galera que tá me seguindo. Um forte abraço para todos os amigos e seguidores. E é isso aí, galera. Feliz ano novo. Forte abraço.